no fim, que o cara compra 50%, mais de 50% do valor do produto acaba sendo imposto. Eu fui pesquisar quanto custava um aluno da rede pública de educação. Toda vez que você criar uma regra, a empresa vai burlar, mano. Ela vai conseguir. Sim. A maior hipocrisia do vegetariano é ele fazer um hambúrguer de soja. Cara, se a sua preocupação é acabar, por que você está inventando, copiando? Como a soja? Hoje o cara do mínimo, não pode morar sozinho, não. A gente tá tudo bagunçado hoje. Começou sem introdução, não era nem pra ser esse assunto. Sem vídeo que se e as luzes desligadas. Está começando a Story Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E no episódio de hoje, tudo isso aqui começou porque o Cleiton está fazendo uma planilha para um cliente dele para calcular imposto de mercadoria orçada, não é nem vendida ainda, né? Eu fiz uma denúncia para o Senado Federal, teve uma votação, o Senado falou, então beleza, vamos criar uma regra aqui, criaram a regra do Senado, convado, chegou no acordo, o Senado criou essa regra dos 4%. Isso é os 4% quando mercadoria é importada. Agora, Mas esses 4% ele vale para dentro do estado. Não, para quando você vende para fora do estado. Quando você importa, você não paga, você só paga quando você vende. Não, você paga quando você importa. O produto importado, por que ele é caro no Brasil? Não é porque o produto é bom, porque ele tem imposto. Muito. 40, 50. No mínimo, 40, 50% fácil. Aí, eu importava, a empresa também tinha um logo que importava para uma região que tinha um benefício, depois transferia o estoque para o estado de origem. E aí pagava 12, eu pagava 17, a transferência interestadual tinha esse problema. Mas eu estou falando desses 4%, esquece os impostos de importação em si. Eu só vou pagar esses 4% quando eu vender. Quando eu vender, na verdade, quem paga é quem está comprando, mas tá dentro do preço, quem recolhe é quem vende. Isso. Quem paga é quem compra e quem recolhe Ok. Quem entrega para o governo. Até nesse governo é preguiçoso, né? Ele coloca a empresa que está vendendo para, recolhe para mim, repassa aqui, e se ele não pagar a tua nota fiscal, o problema é seu. É problema seu. Tipo, pensa, eu vendi um negócio com 60 dias de prazo. Você já pagou. Com 30 você está pagando imposto. Fechou a apuração no mês, já tomou já. Por isso, no mínimo, você tem que pedir uma entradinha ali. Beleza, agora quando você fala de diferencial de alíquota é outra coisa. Tá, aí eu comprei o produto, vendi com 4% para você. Importei e vendi com 4% para você que está lá em Goiás. Lá é 7%. Então deveria ser 7%, mas passa a ser 4% porque o produto é importado. Passa a ser 4% porque é importado. Quando que não passa a ser 4%, então? Quando esse produto ele tem um similar nacional. Aí o Senado Federal chegou numa tabela de LCM, que é o LCM, sabe o que é LCM? Então, ele montou lá, fez a pesquisa dele, supostamente. Ele falou, esses LCMs, se for esse NCM, mesmo que ele seja importado, vai pagar os 7%, não vai pagar os 4%. Aí você tem que olhar isso, tem que olhar essa tabela, buscar o NCM do seu produto. E aí, se ele estiver lá, mesmo que ele seja importado, ele vai ter que ser tributado com 7%. Porque na teoria ele tem um similar nacional. Isso. A teoria tem um similar nacional. E aí você vai entrar num monte de discussão. E aí depois disso tem o diferencial de alíquota. Porque de São Paulo é 18 e de lá é 7. Mas o diferencial de alíquota é uma guerra, é uma ferramenta para... A treta é a seguinte. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. É coisa de escolinha que todo mundo tem que ganhar medalha de honra ao mérito. Então, tipo assim, vamos supor, São Paulo, dentro de São Paulo, o produto, na maioria dos produtos, é 18%, mas a regra geral é 18%, mas tem umas variações, blá blá blá. Tem que olhar o produto, tal. Então não é todos, tá gravando? Não é todos que é 18%. Mas o microfone tá aqui. Mas a regra geral... Tá ligado? Tá. A regra geral é 18%. Então pensa assim, quando São Paulo compra do Rio Grande do Sul, uma empresa de São Paulo precisa comprar uma peça, sei lá, um produto X, uma matéria-prima qualquer. Se ela comprar essa matéria-prima, ela já vai vir com embutido no preço dela os 18% de ICMS. Mesmo que lá era 12%. Não. Pensa assim, eu estou em São Paulo e o meu fornecedor está em São Paulo, na matéria-prima 1. Dentro de São Paulo, esse produto por si só vai ter 18% de ICMS, então ele vai ter um preço. Se essa mesma matéria-prima estiver no Rio Grande do Sul, é 12%. É 12%, porque vai vir de Rio Grande do Sul para São Paulo é 12%, já ficou mais barato. Quando a gente fala de matéria-prima, não tem diferencial de alíquota. Por quê? Porque esse produto sai do Rio Grande do Sul, vem com 12% de ICMS para São Paulo, eu processo ele, crio meu outro produto qualquer. E aí eu vou dar saída nesse outro produto qualquer. Matéria-prima ou insumo, ou mercadoria para revenda. Componente para... O termo que eles usam é mercadorias com saída posterior. Então, tipo, matéria-prima, mercadoria para revenda, industrialização ou revenda direta. Porque aí São Paulo fala assim, beleza, você para consumo, aí você vai... Aí para consumo e ativo tem diferencial. Porque o Estado de São Paulo fala assim, ó, você está indo lá fora, você está tirando dinheiro do Estado de São Paulo,
levando para outro estado. Ou seja, está tirando riqueza do nosso estado. Por quê? Por 6% de imposto. Beleza, quando é matéria-prima, você vai produzir, vai revender aqui, eu vou pegar os 18% com o teu valor agregado, com a tua marca. Ganha ainda mais. Eu vou ganhar 18% de mais, tá com o pau. Quando é um bem de consumo e um bem de ativo, o Estado de São Paulo fala assim, peraí, esse produto não vai sair mais. Aí ele fala o seguinte, beleza, você comprou 12, 6% você paga direto para mim. Você vai pagar os 12 para o Rio Grande do Sul, mas os 6% eu quero de diferencial de alíquota. Mas aí quem recolhe esse diferencial, aí é quem comprou, também é quem vendeu. Quem comprou. Porque ele é um CNPJ. Aí vem a outra C. Se quem comprou no estado de São Paulo for contribuinte de ICMS, ou seja, aquele cara que tem inscrição estadual, aí é ele que vai pagar para o estado de São Paulo. Ele vai pegar a apuração dele no final do mês, falar, ó, comprei do Rio Grande do Sul tantos produtos que é consumo, totalzão, alíquota de 12, a diferença é 6, tem uma regrinha de cálculo, os estados calculam, aí cada estado calcula de um jeito. Aí ele chega no valor lá e joga na apuração. Aí se der imposto a pagar, ele paga, se der saldo credor, ele leva pro mês seguinte. E aí ele vai levando essa equação. Tá, ele tem aproveitamento dos créditos de ICMS. Isso, porque ele tem aproveitamento do crédito. Porque nesse rolê que ele comprou... Mas isso vale para o Simples também? Não, Simples é só para presumido. Só para presumido e real. Simples é um céu, assim. Simples até vale, porque o Simples ele tem uma premissa que é assim, o Simples Nacional, você pode ficar no Simples até 4.800.000. Mas quando você tem um faturamento de 3.600.000, você pode continuar no Simples, mas o ICMS tem que recolher como lucro presumido. Então, a partir do momento que o ICMS é 18%, eu sou presumido, mas me identifico como Simples. Mas aí são as anarquias que a legislação brasileira cria. Agora eu entendi por que eu pagava. Isso esse diferencial de alíquota é a substituição tributária? Não, é outra coisa. Ainda não, substituição tributária é outra coisa. É o diferencial de alíquota. Isso aí vamos supor que você é uma empresa, mesmo cenário. Você é uma empresa, mesmo cenário não, cenário diferente. Você é uma pessoa física que comprou um tênis, ou seja, itens de consumo, não tem saída posterior. Tem diferencial de alíquota. Esse tênis vem com 12 do Rio Grande do Sul, mas como você aqui consumo, é 18. Aqui é 18, tem diferencial, 6%. Quem que paga? Se eu for cobrar a pessoa física, esquece. Não vai pagar nunca. Então o que eu faço? Eu transfiro a obrigatoriedade de pagar esse imposto lá para o fornecedor do Rio Grande do Sul. Quando o cara que está comprando em São Paulo, ele é contribuinte, quando que ele vai pagar isso? Na apuração do mês. Então, fecha janeiro, apura o imposto, paga esse imposto dia 20 de fevereiro. Aí, conforme a atividade muda a data. Mas aí a empresa é de São Paulo, beleza, o governo consegue checar a empresa de São Paulo, consegue fiscalizar. Quando o cara é do Rio Grande do Sul, o Estado de São Paulo não consegue ficar acompanhando lá. Então o que ele faz? Você tem que pagar antes da mercadoria sair daí. Aí o cara tem que passar... Então o cara tem que saber para quem ele está vendendo. Estou vendendo para São Paulo, é um CPF que está comprando, portanto é um não contribuinte, o mercadoria... mas aí você já está no preço dele também, tá? Ele não mete o louco. O preço do tênis, ele já anuncia o preço do tênis. Então, mas aí que eu pergunto, né? Vamos pensar aí nos e-commerce da vida. Cara, os e-commerce são fora, eles têm uma engenharia fodida. Por isso que é tudo mais caro, porque eles têm que contratar uma galera para ficar pensando nisso. O que é mais caro? A galera, a mão de obra. Porque tem que criar sistema. Não, tudo bem, mas você acha que o preço que eu consulto no sistema aqui é diferente do que alguém que está lá em outro estado consulta? Não é. Não é. Então o que eles fazem? Botam o preço maior para todo mundo. E aí eu não sei se os caras do e-commerce têm ali uma tratativa no sentido de que, bom, se esse cara está comprando pelo login, pelo cadastro, quando você cadastrou seu endereço lá no acesso, ele já ativa uma promoção, um desconto maior, porque aí ele tira só o imposto. Eu acho difícil, porque quando você consulta, você não é obrigado a pôr o seu CEP. E o preço é o mesmo para todo mundo ali. Então, a hora que você põe o CEP, ele vai calcular o frete, mas o preço não muda na teoria. Mas aí... A não ser que ele já embuta esse valor junto com o frete. Eu tô pensando nisso que você tá falando agora, mas eu nunca fiz essa simulação. Nunca fiz essa simulação. Mas poderia ter uma lógica dentro do sistema, é o seguinte, ó, se o cara preencher o CEP aqui, esse preço é o mais caro. Pensa que é um site lá do Rio Grande do Sul. Se o cara preencher São Paulo, não tem desconto. Ah, mas se o cara colocar aí, ele é tipo de outro estado que a alíquota interna é 17, ou aquele produto é isento. Enfim, mas aí tem um outro. Aí o que as empresas fazem? Mas assim, por isso que os produtos ficam caros no Brasil, porque a partir do momento que o governo tem toda uma equipe pensando em formas de arrecadar, as empresas pensam em formas de burlar. Então o que a maioria das empresas fazem? Montam CDs em cada estado, abrem CNPJs em cada estado, produzem, e aí, estou falando de grandes empresas, claro. Aí ela já tem uma noção de, São Paulo vende tantos milhares de tênis, usando o exemplo do tênis. Produz no Rio Grande do Sul,
transfere para filial em São Paulo, e aí São Paulo vende dentro do estado para São Paulo mesmo, e não tem diferencial. Tá, ok. Porque aí é uma mercadoria para comercialização, como tem para saída posterior, não é consumo. E isso eu acho que, além do fato da empresa se beneficiar e facilitar sua tratativa de recolhimento de imposto, isso beneficia também o consumidor, que vai ter o produto muito mais rapidamente entregue, porque o CD está mais próximo. Aí né? fica então acaba tipo ficando assim, um negócio interessante. Fica um negócio interessante para todo mundo. Menos para o governo. Não, para o governo também é bom, o governo não está perdendo. Do jeito que está hoje? Não, o governo perdendo? Não, o governo nunca está perdendo. Não, perdendo não, mas ele poderia estar ganhando mais, né? Em vez de aumentar mais impostos, como está. É a metida de louco lá da Shein. Não, eu não vou taxar o consumidor, eu vou taxar a Shein. A Shein falou, tá. Quem paga? O preço era 10, virou 50, né? Porque se você criar uma regra, a empresa vai burlar, mano. Ela vai conseguir. Sim. Lançou um sistema de Windows novo, já tem o cara tentando quebrar a chave ali para distribuir para o mercado. É um hacker que já está pensando como quebrar o acesso de alguma coisa que ainda nem foi inventada. Não foi inventada. E ao mesmo tempo é a empresa de antivírus criando um antivírus para um vírus que ainda não saiu. Né? Fica essa guerra. Quem pode mais... Isso é bom porque evolui para tudo, né? Evolução tecnológica, evolução de manobras... Maluquice, cara. Fica uma engenharia muito maluca. E aí, mas é desgastante, né? Então, por exemplo, é isso que eu tô pensando aqui para esse cliente. Ele mudou, ele saiu do Simples, ele pagava ali 13 e numa alíquota única, e agora ele passa a pagar 18, só de CMS. Só que aí tem outros fatores, que ele fala assim, meu cliente vai ficar puto comigo. E você acredita que o cliente não fica tão puto quando o cara sai do Simples? Porque agora ele consegue transferir crédito. Então pensa assim, o cara era do Simples. É porque o cliente dele é grande, né? Então pensa assim, o cara, vamos pegar um valor aqui, um valor de R$1.000. O cara que era do Simples, ele pagava ali 15% de imposto. O comprador não tinha direito a crédito, tá? Então vamos fazer diferente. Vamos colocar o preço. Um produto que o fornecedor ele queria ficar na mão dele no final, depois que ele pagasse o imposto, R$1.000 para ele pagar os custos dele e o fornecedor. Ele tem 15% de imposto. Então ele vai fazer o cálculo por dentro, esse produto vai sair por 1.176, o comprador dele. Você divide por 0,85, é isso? Isso. Aí o cara fala assim, beleza. Mas aí ele virou presumido. Putz, cresci, virei presumido. Esse mesmo produto, qual que é a alíquota de imposto dele? Aí ele não tem mais 15%, uma única alíquota que paga todo mundo. Aí ele tem 18 de CMS. Aí se ele for pro presumido, ele tem 3,65 de PIS e COFINS. E ele vai ter mais 2,28 de imposto de renda e CSLL. Deu quase 24%. Que é uma outra equação, deu 23,93. Esse mesmo produto que era 1.176 vai para 1.314. Teve um aumento real de R$138, que dá, com base no valor original, 12% de reajuste. Isso vai acontecer de um mês para o outro. Então, toda empresa que é do Simples, que está ali perigando, ele já tem que começar a subir os preços pensando numa ali. Esse ano eu pretendo sair do Simples. Já sobe o teu preço para não assustar o cara quando você migrar. Já vai subindo um pouquinho, chega lá, faz uma negociação. Para a empresa que comprou, vamos pensar que aí o comprador é um cara do lucro real, por exemplo. Quando ele comprava do Simples, qual que era o custo contábil dele? Era os 1.176. Quando ele compra de um cara que é lucro presumido, que subiu lá os 12%, ele tem direito a crédito. Então ele vai ter direito a crédito de 18% de CMS e ele vai ter direito a crédito de 9,25. E que é 9,25? 7,60 mais 1,65. 9,25. PIS e COFINS. Tem o Imposto Federal lá. Uhum. Tipo, você tem direito a crédito de todo o seu custo. Para você... Custo assim, tá? Vamos lá. Tudo que for matéria-prima ou mercadoria para revenda, você vai ter direito a crédito. Saída posterior, você tem direito a crédito. E se for ativo, um ativo que vá direto na tua produção, aí você também tem direito a crédito, mas esse crédito é dividido, você recebe parceladamente. Um maquinário, alguma coisa assim. Isso, comprar uma máquina. A máquina tem uma vida útil de 10 anos, você vai apropriar esse crédito durante 10 anos. Aí tem umas regras. Então, por mais que tenha aumentado o preço, o custo do cara caiu contabilmente. Porque esse 1.314 de custo para ele, porque os créditos você vai deduzir do custo, vai ficar em 956. No fim ficou mais barato. Ficou mais barato contabilmente, financeiramente ele desembolsa de qualquer jeito. Mas parte desse dinheiro ele vai abater lá do imposto do que ele vai vender depois. Ele vai pagar esse imposto com os créditos que ele tem ali, mas desde que ele seja do lucro real ou do presumido. Do lucro real. Se ele for do presumido, ele não tem direito a crédito de PIS. Mas ele tem do CMS.
Mas ele tem no ICMS. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então, assim, são equações, cara, que... Por isso que a turma fala, assim, que a complexidade tributária do Brasil, ela não é só ruim porque você paga muito imposto, porque é cascata, porque você tem uma equação. É ruim porque você tem que ter uma equipe para pensar isso. Então, tipo, você tem que montar um departamento. Cheguei no lucro real, você tem que ter uma empresa, tem nada. É o lobby dos contabilistas. É o lobby dos contabilistas. Cara, mas eu não sei todos os contadores, mas eu preferia ter um negócio bem simples e poder focar no negócio, sabe? Tipo, ajudar o cara, tipo, em planejamento voltado para negócio. Tem muita empresa que vive disso, né? Tem. As empresas hoje estão até em alta, né? Aquelas que fazem recuperação de imposto, que tem a ver com isso também de alguma forma, né? Contra essa maluquice tributária. Então, assim, acaba se gerando segmentos, né, de negócios que não existiria se fosse tudo mais simples, né? Eu não estou falando que um é bom ou ruim, mas... Sim, é sempre complicado. Não tem, acho que assim, não vai existir. A gente não achou algo melhor. Comparando o Brasil, sim. Fora da exceção de democracia, com tributos e repassando, criando alguma ferramenta, a gente não achou nada melhor. E querendo ou não, o Estado acaba fomentando dinheiro, de economia, porque aí eu tenho uma empresa de consultoria tributária, eu tenho uma empresa disso, eu contrato pessoas... Cara, eu tiro imposto do governo e repasso. É nesse sentido que eu estou querendo dizer, inclusive, né? Assim, você gera novos negócios a partir disso, mas se também não tivesse, você teria outros negócios que que esse tempo não seria tomado por essas pessoas fazendo isso, faria outra coisa, né? Uma coisa que eu comecei a enxergar, assim... Em vez de fazer, só te interrompendo aqui, mas em vez de fazer esse maluquice de cálculo, é o que o cara ia poder fazer, ajudar realmente uma empresa a se organizar, a crescer. Isso também seria um segmento que, apesar de existir, a gente está tudo bagunçado hoje. Começou sem introdução, não era nem para esse assunto, sem vídeo, que se via. E as luzes desligadas. Eu liguei essa luz. Não, eu desliguei. Eu também penso assim... Eu lembro uma situação muito engraçada que aconteceu. Eu trabalhava numa empresa de consultoria e eu fazia esses cálculos. Nós éramos contratados por empresas maiores e tal. E eu lembro que o cara, ele era do lucro presumido. Então, o lucro presumido não tem crédito de PIS e COFINS. Tá. Mas ele tem crédito de ICMS. Uhum. E o lucro presumido, você paga menos IRPJ, CSLL. Porque também tem essa bagunça. PIS e COFINS é imposto sobre faturamento, ICMS sobre faturamento, IRPJ, CSLL é sobre o lucro. Quando você é lucro presumido, a base de cálculo do teu IRPJ, CSLL é uma presunção de lucro. Então, comércio, faturamento bruto, 8% é lucro, eu calculo imposto de renda. Então, se você tem um lucro final de 30%, é muito bom você ser do presumido, porque o governo acha que você tem 8%. Não é que ele acha, ele fala, tá bom. Mas ele não faz esse ajuste depois? Não faz. É uma vantagem. Por isso você tem que ter o planejamento tributário. Aí, se você é lucro real e você tem uma margem de lucro muito apertada, tipo, você tem, pensando numa multinacional que fatura bilhões, a turma acha que ela tem um lucro alto. Ela ganha muito dinheiro, mas às vezes é um lucro de 3%. Não, é o que eu falo, a margem é pequena, mas o volume é gigantesco. No fim, o lucro ele ganha dinheiro. Mas em percentual também o lucro não é alto. Então, o valor é alto, mas o percentual é pequeno. Então, tipo, você pensa, uma empresa a partir dos 4 milhões e 800, que você vai ser desenquadrado simples, tem cenários que compensa sair antes, até 78 milhões de reais por ano, você pode optar entre ser presumido ou real. Então você tem que avaliar cada caso. Passou disso, você é obrigado a ser real. Passou de 78, você é obrigado a ser real. Tem uma equipe gigantesca só para você. Exato. O que a galera faz? O que foi esse cliente nosso? Ele era lucro presumido, ele estava dentro dos 78 milhões, só que quando eu fiz as simulações com os números dele, compensava ele ser real. Mesmo contratando gente. Então, esse é o ponto. Quando eu olhei, porque a gente fazia esse estudo bem amplo, eu perguntei, quando a gente faz é tipo a anamnese do cliente, a gente vai lá, troca ideia com ele, ele me apresentou uma equipe, ele tinha dentro da, ele já tinha uma contabilidade interna, ele tinha uma contabilidade externa para apurar, mas ele tinha internamente, ele tinha 4 contadores, 4 pessoas graduadas em contabilidade, um no financeiro, um no fiscal, um no contábil e 2 no contábil. Isso, porque era uma transportadora e tal, tinha um porte legal, tinha um volume de documentação. Então já tinha uns caras no administrativo ali que ficavam separando documento, avaliando se o documento estava certo ou estava errado. Falei, cara, você não vai precisar mudar isso. Você só vai ter que pedir nota de tudo. Ele falou, mas eu já peço da maioria e tal. Falei, então, cara, você vai poder tomar crédito do combustível, crédito da contratação do autônomo, crédito da contratação. E esse crédito, eu fiz as contas aqui, você vai ganhar 3% do seu faturamento. Vai sobrar para você como lucro. E aí, acho que ele estava na faixa de 40 milhões ano. Uma coisa assim. Ele falou, mas e aí? A Receita Federal vai me fiscalizar? Eu falei, não. Você está sujeito à fiscalização em qualquer situação. Sim, está sendo simples. Eu falei, mas você entrando por presumido e que vem a fiscalização. Você tem 4 pessoas, mantenha tudo organizado.
Já faz certo, só mantém, né? Os caras que tomam bucha, normalmente é coisa gritante. Aí ele pegou... não, porra, não quero. Mas tá bom. Abriu mão de 3% de lucro. Abriu mão de 3% de lucro. E aquela história, assim... Nada, 3% de 40 milhões, é uma graninha aí. Cara, eu não sei fazer conta de cabeça. 120 mil. Não, você fala assim, pô, 120 mil, você não tem... 120 mil você troca o carro uma vez por ano. Você não tem... Não, 1 milhão e 200 mil, cara. 1 milhão e 200 mil, 40 milhões, não é 4 milhões, é 40 milhões. Exatamente. Então 1 milhão e 200 mil. Pra mim é um puta do dinheiro. Dá pra trocar uma casa por ano. Não, e aí eu penso assim, tipo, o cara era uma transportadora. Pô, mano, o que você investe em tecnologia para seus caminhão e frota, trocar caminhão. Enfim, porra, dá pra fazer muita coisa com 1 milhão. Um milhãozinho aí pro cara que sabe ganhar dinheiro. O cara que não sabe já arregaça. Não dá pro Dominic que ele gasta tudo, mas... Se embolsar já era. Então assim, que gaste também, pega como lucro e vai viver, vai zoar, vai bagunçar. Vai passear. E aí você pensa, uma empresa, tipo, 10 anos, isso mantendo que ela não vai crescer. Sim, exatamente. Aí ele não quis, tipo, falou, não, eu acho que não vale a pena, falei, tá bom. Não, porque eu tenho... Mas assim, aquele cara que... Também é muito aquela história assim, tipo, quando a gente sentava pra conversar, como consultor, o cara, ele te conta muita coisa, mas ele não te conta tudo. Não. Então, ali, a gente não sabe por baixo dos panos, os esquemas. Porque pode ter tanto medo da receita, do jeito que ele ficou, ele falou assim, não, eu acho que é melhor não. Eu falei, pô, mas é 1 milhão, velho. Eu implanto pra você, me dá 10%, me dá 20%, 30% da economia. Você quer que a gente monta uma equipe, bota uma equipe aqui pra fiscalizar a documentação, pra cobrar, pra educar. Acho melhor não. E aí acho melhor não, e aí começou. Não, porque o Brasil, e começou a descascou a banana. Não, e aí desabafou, e aí até um nível que já tava me irritando. E olha que eu gosto de criticar o Brasil. Aí ele foi. Aí o meu supervisor falou assim, e aí ele ficava, não, porque no Uruguai, porque nos Estados Unidos. Ele falou, cara, monta uma transportadora nos Estados Unidos. Ou no Uruguai, você não é um pobre coitado que não consegue sair do Brasil. Pode, né? Pega o teu faturamento, vende tudo aqui e monta lá. Não, mas o mercado lá é diferente. Exato. Você vai pagar menos imposto, mas você vai ter mais concorrência de repente. Sim. Aqui talvez a ineficiência do imposto você tenha mais mercado, não sei. É difícil falar. Tem vários empresários que falam, né? O Brasil é um excelente lugar para se empreender. Porque tudo isso abre portas que lá fora não vai ter. A concorrência é maior, são lugares que já estão mais bem estabelecidos, com grandes empresas agindo em todos os segmentos. O Brasil ainda vive essencialmente de pequenos negócios. Não, é muito pequeno negócio. É o que sustenta. É o volume grosso. Acho que alguma coisa tipo 70% dos empregos estão na mão dos pequenos negócios. Só eu tenho uma pesquisa. Por isso que eu falei que a reforma tributária, eu achei estranho que ninguém virava. Eu queria conversar com alguém mais próximo, mais inteligente também, nesse cenário, para falar assim, cara, vocês não estão vendo que essa reforma só vai afetar os grandes, os pequenos, isso aí não faz diferença. Porque eles fizeram um dramalhão do tipo, não, porque o prestador de serviço vai pagar mais imposto, porque o cabeleireiro... Cara, esse cara não paga imposto hoje, não vai pagar amanhã, ele só nega. Mas é uma narrativa, né, cara, pra confundir mesmo. E fica um cenário maluco. Pra você que não tá entendendo nada, tudo isso aqui começou porque o Cleiton está fazendo uma planilha para um cliente dele para calcular imposto de mercadoria orçada, não é nem vendida ainda, né? Cotação. Vamos fazer a cotação. Porque quando o cara vai passar um orçamento, ele perde dinheiro se ele errar esse cálculo. Quando eu ainda vendia, assim, um pouco mais significativamente para fora do estado, às vezes meu contador falava, esse produto aí tem que pagar uma taxinha. Eu nunca entendi o que é aquele negócio. Aí tinha que recolher, né? Você falou assim, a gente tem que recolher antecipadamente, porque eu estava vendendo para um consumidor final, mas não era o diferencial de alíquota, pelo que eu entendi, era a substituição tributária. Aí a substituição tributária é um outro rolê, mais maluco ainda. Mas isso pode ocorrer também dentro do próprio estado. Porque eu compro hoje de um fornecedor que eu pago substituição tributária e ele aqui da cidade e eu compro aqui na cidade. O que é isso? Como funciona? O que é a substituição tributária? Por que o governo inventou esse negócio? Para ganhar mais. Ok. Não é nem para ganhar mais, é porque assim... Para deixar de perder.
Deixa eu rabiscar para ver se eu lembro o raciocínio da substituição. Pensa aqui, você tem uma indústria, você tem um atacadista, você tem um varejista e você tem o boteco. Então, é uma cadeia onde cada vez que passa de mão paga imposto. Então, da indústria até o boteco, e aí do boteco tem o consumidor final. Então, são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas numa cadeia relativamente simplificada. Estou pensando aqui tipo, no refrigerante. É um produto que, se eu não me engano, tem substituição. Tem até do PIS/COFINS. Porque aí você ainda tem a substituição do ICMS e do PIS/COFINS. Tem produtos que tem dos dois, que chama tributação monofásica, trifásica. É quase um fio terra. Quase um fio terra. E no fim, só fio terra no consumidor. O que o governo olha para essa cadeia toda e fala, pô, a indústria é gigante, papapá. O atacadista é grande e tal. O varejista já começa. Aí o boteco, meu amigo, eu não vou pegar. Vai vender no dinheiro, passar um Pix no nome do dono. O boteco vai ser MEI o resto da vida, faturando 15, 30 mil por mês, ele vai ser MEI. E às vezes o varejista pro boteco já me fode. Então o que ele faz? Ele fala assim, ó, então vai fazer o seguinte, faz uma simulação de quanto seria essa cadeia toda aí. Aí eles montam essa equação que eu tô pensando, ó, se eu vou vender aqui, o preço do refrigerante médio daqui pra cá é tanto, daqui pra cá é tanto, daqui pra cá eu tenho 12, aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 13, enfim. Ou uma alíquota única aqui é 18 pra cá, 18 pra cá, 18 pra cá. No final, a carga efetiva total do valor da indústria até o valor final foi de arrecadação, a gente arrecadou tantos reais que equivalem a tantos %. Beleza, então lá na indústria, manda ela cobrar já esse percentual aí. E aí a indústria vai vender, aí na nota fiscal da indústria está assim, ó, o meu ICMS é 18%, mas o ICMS de substituição tributária, 18, 36%. Eu já estou cobrando o meu e o das 3 para frente ainda que você vai pagar. E aí tem produto que... quem paga isso, lógico, é quem compra, mas quem recolhe é quem está vendendo. Okay? Então a indústria, a nota fiscal da indústria vai sair com preço maior, você vai olhar a nota, vai estar lá, produto 1.000, ICMS 180, aí tem lá, base de cálculo ICMS substituição tributária, 3.000, você fala, caramba, por que é 1.000 virou 3.000? Porque ele tá pensando que na cadeia esses R$1.000 vai virar 3.000, calcula ali o valor do ICMS substituição tributária, produto 1.000, mais o ICMS sobre o total da nota. Aí o atacadista paga. Então, para o atacadista, ele tem uma parte do crédito, ele toma os créditos, uma parte ele tem direito a crédito, e ele faz a equação dele, chega pro varejista e fala, ó, tá aqui. Aí o varejista faz a equação, tá aqui. E aí o boteco bota vezes 2 e já. No fim, mais de 100% do valor do produto acabou sendo imposto. Tem o IVA deles, você toma crédito e aí no final você apura o seu débito. Que faz muito sentido, porque por mais que eu não use o produto de limpeza, acho que é o exemplo mais concreto, por mais que eu não use o produto de limpeza no meu produto final, quando eu vou calcular meu custo lá com o operacional, eu embuto lá tudo junto para formar meu preço. Tem algumas regras contábeis, mas eu lembro que na indústria que eu trabalhei, a apuração de custo era assim. Separava todos os custos, tinha tudo detalhado, aí no final ele fazia uma conta assim, soma tudo que é despesa, soma com o custo de produção, esse é o nosso custo. Contabilmente tem um monte de regra. Isso aqui não pode ser considerado custo, porque não agregou direto no produto. Mas não é tão diferente do que a gente faz aqui. Quer dizer, que deveria, não é que todo mundo faz. Então, tipo assim, eles faziam lá, tipo, aluguel não pode entrar como custo de produto na contabilidade, no estoque. Então, o custo de produto é os insumos direto, a embalagem, o pallet, a mão de obra. Que está diretamente relacionado ao produto. A hora essa do cara da fábrica, do cara do escritório não entra, a energia elétrica usada na fábrica. Beleza, contabilmente separava tudo bonitinho porque é norma contábil. Aí tinha um por fora ali no sistema gerencial que falava assim, tá, agora ignora toda essa papagaiada, soma tudo aí que é a despesa que eu tenho que pagar, soma custo de produção, tudo do escritório, do saco de lixo. Essa é a minha base do custo mínimo meu. Aí nessa base que foi quanto eu investi. Põe a minha margem de 30% que eu quero, 30, 40, 50, e depois você embute os impostos. Esse é o preço de saída para o meu comercial começar a trabalhar e embutir imposto. E aqui eu já coloco também uns 5%, 10% para o cara chorar na ponta. Eu sei que ele vai chorar. Faz sentido. Não tem, então tipo, você cria um monte de regra. Não, mas na formação do preço, beleza. Eu acho que não é tão diferente do que a gente costuma fazer aqui. Não é. Mas na questão do imposto é muito diferente. Porque pelo que você está falando, todo mundo tem direito ao aproveitamento do crédito de imposto, menos o consumidor final. Então, no final das contas, o imposto é pago uma vez só, ou não? Como assim, uma vez só? Porque assim, por mais que eu pague, eu tenho aproveitamento de crédito, isso deduz, então eu consigo vender mais barato.
Sim e não, porque a ideia é que você pague sobre o valor agregado. Então eu vou te dar um exemplo. Você comprou um produto por Explique o que é esse IVA, porque ele é um pouco confuso para mim, porque do jeito que assim, eu já vi, você tá trocando a nomenclatura de um ICMS e os outros impostos para um... porque no Brasil nunca nada funciona. Qual que é a ideia? Não é que nada funciona, nada é simples. Qual que é a ideia do IVA? A ideia do IVA era assim, tipo, é que o Brasil ele tem um problema, e o brasileiro também tem esse problema, no geral, porque a gente não estuda muito. Mas vamos supor, hoje vamos pegar um cenário assim, perfeitinho da Barbie, em que uma empresa seja grande, lucro real, nananã. Então ela vai ter 18% de ICMS, num cenário padrãozinho que eu vou criar aqui, 9,65% de PIS e COFINS, só que ela tem um imposto que é sobre o lucro, então teoricamente não poderia pôr no preço, mas todo mundo vai pôr no imposto. E eu vou pôr aqui mais 2,28%. Então, e aí varia de produto, tem a questão do IPI, o IPI é sobre produto industrializado, se o produto não for industrializado não tem IPI, tem um monte de variáveis. Se for bebida, cigarro, vai ter mais ICMS, porque é o imposto do pecado, é o produto do pecado, enfim, vende pra caralho. Então vamos pegar um cenáriozinho bonitinho aqui, que o cara tenha 18% de ICMS, que é estadual, 9,65% de PIS e COFINS, que é federal e é sobre faturamento, é para financiamento da Seguridade Social. Tudo que é programa social sai desse 9,65, mais umas outras porcariadas aí. Tem 2,28 que é sobre o lucro da empresa. Então deu 29,93. E os caras, eles têm essa forma de tipo assim, de olhar para o montante da contabilidade, nós arrecadamos tantos milhões de reais. O PIB, assim, todo que comercializou no estado foi tantos milhões de reais. Qual que é essa relação? Tipo, a gente arrecadou 1 trilhão. Para arrecadar 1 trilhão, quanto que a gente movimentou comercialmente trocando de mão mercadorias? Eles têm esse número. E aí, quando eles olham esse percentual, eles falam assim, pô, isso aqui vai dar tipo, um IVA de 50%. Isso assusta. Isso fica muito claro. Isso fica assustador. Uhum. Então é melhor ele ir quebrando para dar uma Deixa disfarçada. essa maluquice que é difícil de acompanhar. Estados Unidos ele tem o IVA estadual, federal e um valor sobre a renda. Então, federal, beleza, país todo mundo sabe, na notinha fiscal vem lá, IVA federal, IVA estadual, e lá, eles têm lá, tipo, alguém foi pra lá e comentou, tipo, o IVA do comércio era, tipo, o PlayStation, na época ele foi comprar, estava anunciado por 900, quando ele foi pagar, foi 990, porque tinha 10%. O cálculo por fora, bonitinho, sem embutir. Claro, nítido, sem e é uma enganação. alíquota, e eu brinco assim, que é uma alíquota justa. Se Deus colocou na Bíblia 10%, por que o Estado quer mais que isso? Mas aí... Que é ganancioso. Aí beleza, então o Brasil ele sente esse problema, porque quando ele olha, os governantes olham e falam assim, porra, cara, se a gente botar 50% de IVA, é revolução, velho. Talvez não no começo, mas na hora que a turma começar a olhar, mas peraí, eu tô pagando, quer dizer que 50% do que eu pago no mercado é imposto? E ninguém faz essa conta. Então... Não, e na verdade, assim, para os que não são tão fora da realidade assim, a gente já sabe que a gente paga isso. Mas é minoria. É minoria. Entendeu? Quem para pensar isso é minoria. E aí, a gente aceita, mas não tem o que fazer, tem que comprar. Então, aí o que o governo fez? Ele fez isso, ele quebrou em 2 IVAs. Porque assim, o ICMS, ele é arrecadado. Ele é do Estado. É um dinheiro que cai na conta do Estado. Paguei a guia, pum, na conta do Estado. O Estado repassa isso, uma parte para cada município, com alguns indicadores. Quantas empresas tem, quanto movimentou naquele município, ele vai repassando verbas de ICMS, repasses de ICMS. Então, o ICMS, apesar de ser um imposto estadual, ele é redirecionado para o município. Mas é um dinheiro que o Estado, de repente, pô, tô apertado aqui, eu salvo o Estado e mato o município. Uhum. E aí eles falaram assim, tá, e hoje o ICMS é só pelo comércio. Aí o imposto que entra direto na conta do município é o ISS, que é sobre o serviço. Então o IVA, ele deveria ter unificado tudo que era federal, municipal e estadual numa coisa só, e aí pagar para alguém. E alguém redistribuir. O Simples Nacional é um exemplo de IVA. Ele recebe, mas vai tudo para a Receita Federal, e ela redistribui. Manda o percentual do Estado, manda o percentual do município, segura o percentual da Previdência e separa nas contas ali. Só que aí eles falaram, se a gente unificar e criar um só, aí o município falou assim, cara, mas peraí, eu não confio. E aí tem uma questão que o governo não confia no governo. Porque o município vai dizer, peraí, hoje só tem o ISS que entra direto e o IPTU, um ITBI aqui, outro ali. Taxa de poder de polícia. Taxa de poder de polícia, o IPTU negado mete um louco, a casa tá valendo 1 milhão, eles estão pagando sobre o valor venal, porque minha lei é meio torta e tal. Mas beleza, esse dinheiro eu sei que entra. Do Estado, às vezes vem um pouco mais, um pouco menos, às vezes atrasa, mas eu vou me virando. Da Receita Federal também vem o PVA, não, o PVA é do Estado, e da Receita Federal vem uma parte do PIS e COFINS, vem, mas é mais ou menos. Agora você quer pôr tudo? Se criar um IVA único, vai tudo pra quem? Tudo pro federal? Aí você me fode, né?
Federal não vai mandar aqui para mim, E não. aí a reunião dos prefeitos, ela, não, e aí vai daqui, vai dali, discute, o que eles chegaram no consenso, beleza, então vai ter 2 IVA, um federal, que aí vai tudo para a Receita e fica lá, e um estadual que fica tudo no estado. Aí o município falou, bom, pelo menos aqui ficou mais perto para eu ir lá dar um tapa na cara do governador. Ele vai vir fazer campanha aqui, eu consigo estar mais perto. E aí, por isso que quebrou em 2 IVAs. Aí eu entendo que são... Então, no fim, caso isso realmente avance e seja implementado, vai ficar semelhante ao que é nos Estados Unidos, que tem o federal e o estadual. Só que aí eles já vão criando uns baguetés, aí eles ficam aí tem as brigando exceções das exceções. Né? Só que aí é aquela discussão que a gente estava tendo no começo, como o Simples Nacional não vai entrar nessa regra, porque o Simples Nacional, de certa forma, ele já é um IVA. Como ele já não vai entrar, a grande maioria das empresas não vão perceber. Alguns grandes prestadores de serviço vão ter um reajuste, porque esse IVA está na discussão. Tipo, pensa, o prestador de serviço hoje, de grande, no padrão aí, falando de uma grande empresa prestadora de serviço... Mas grande quanto? Que faixa de faturamento? Acima do Simples Nacional. Acima dos 78 milhões. Quem que fatura isso? Não sei, grandes empresas... 78 milhões? Para forçar a ser real, que é o cenário que mais tem maior carga tributária. Mas o presumido também vai entrar o IVA do presumido. Então, acima de 4 milhões e 800. Isso, o cara do presumido hoje. Ele tem uma carga efetiva no serviço sobre faturamento, coisas que tem como referência o faturamento diretamente, 16,33 de imposto. Do presumido. Do presumido. A empresa do Simples Nacional hoje é 16,33 a carga bruta sobre faturamento. Com esse IVA, eles estão falando que vai chegar a isso a 25%, 30%. Em alguns casos vai quase dobrar. Só que eu acho que o Estado ele não vai fazer esse lucro, porque eles sabem que se eles fizerem isso, os caras, se não tiver muita margem, vão sair. Eles, na hora que perder 2, 3 CNPJ grande, porque quem tem dinheiro, pode demorar, mas em 2, 3 anos, em 5 anos, eles vão sumir do país. Então eu acho que o que vai acontecer lá na frente? Eles vão falar assim, os 16,33 engloba município e Receita Federal, porque hoje o serviço só vai para esses dois. Então eles vão olhar e falar assim, tá, esse serviço ele me dava 5% para o município e 11,33% para a Receita. É esse meu IVA. Não vai ser um IVA único, sabe? Eles vão criar IVAs variáveis. Tipo, a prestação de serviço não vai ser esse IVA. O que não é perfeito, mas é uma forma deles manter a arrecadação. Agora, se eles chegassem e falassem, não, vai botar o pau na mesa, a gente vai acabar com todas as isenções de grande, tipo, montadora tem benefício pra caramba. Tipo, aqui tem produtor de insumo, de aminoácido, tem benefício. E tem uma porrada de mercado grande que tem muito benefício. Não, a gente vai acabar com todos os benefícios e todo mundo vai ficar... E aí é isso que eu falo, assim, que eles vencem. Então eles podem olhar e falar assim, ó, se a gente acabar com todos os benefícios, a gente não precisa pôr 30 para todo mundo. Dá pra pôr... Dilui, né? Dá pra pôr 20 para todo mundo, dá pra pôr 15 para todo mundo. É, porque se você conceder um benefício para alguém, você tem que tirar do outro. Então, assim... É a distribuição de renda. Não tem jeito. Então eu não sei, assim, é uma coisa que... É que o problema nosso é que do Estado brasileiro, aí é um ponto muito positivo do Guedes na época que ele estava querendo implementar, do IVA dele, é que ele ia criar esse IVA único, só que a divisão desse IVA único ia ser diferente. Automaticamente, a maior parte desse IVA único viria para os municípios, com base na arrecadação municipal. Então, tipo, essas empresas estão em Piracicaba, todas essas empresas movimentaram aí 30% de tudo que foi movimentado em Piracicaba é imposto. Beleza. 15% volta para o município, 5% para a Receita e 10% para o Estado, falando em termos de percentuais. Eu não lembro os percentuais, mas a ideia dele era deixar mais dinheiro no município. Deixar no município. O município que arrecada mais vai receber mais. O Guedes fazia sentido ele ter esse pensamento, por quê? Porque ele atacava, pelo menos no discurso, o Guedes, ele atacava muito a redução de despesa. Então faz sentido ter isso. Pô, eu reduzo o federal e eu tento me instruir. E aí eu adapto aqui, vejo que eu posso demitir e passo serviço para o município. O município que vai cuidar de hospital, de escola, ele que está perto. Sim, a terceirização do negócio. Mas aí você tem que demitir em massa, né? E aí você tem que mexer com uma galera. Virou um cabidão de emprego, né? Então, tipo, aí esse governo... É que a reforma não vai sair nesse governo, então... Não vai sair nunca esse negócio. É o típico cenário onde você olha e fala assim, ó, na verdade, isso aqui a gente tá só gerando conteúdo para trocar ideia, porque o que vai acontecer, se tem alguém que bate no peito, só a X, né? Isso aqui que eu tô falando. Ah, mas é bom para ter o debate, né? Porque se a população também ficar quieta e baixar as orelhas, aí acontece do jeito que eles quiserem também. Assim, por mais que tenha lá o discurso de esquerda, e eu acho que a nossa esquerda supostamente comunista, ela é capitalista. No final das contas, o cara chega pro Guedes, pro Lula e fala assim, ó, é o seguinte, amigão, tu vai ver umzinho de 400 milhões, vai ter que tributar alguém aí. O problema desse governo é que ele não fala em reduzir despesa. Sim, cortar gastos, esquece. Ele só quer arrecadar. Então, e aí o exemplo que eu dou assim para algumas pessoas é, ó, se você está endividado na tua pessoa física, você pensa em reduzir despesa e vou fazer bico, vou produzir.
vou produzir mais. Só que você tem um limite de tempo, de vida, então você não consegue produzir o máximo possível. Então, você é obrigado a cortar despesa. E vai chegar uma hora que você vai perder teu carro, vai perder tua casa, e você vai cortar despesa. O Estado não tem esse risco. O Estado não pensa e não funciona como é uma empresa, né? Pô, se eu estou tendo dificuldades financeiras, vou cortar despesas, vou reduzir, otimizar, né? Melhorar a vendas. Tudo bem que o Estado não vende nada, né? Não funciona, não faz isso. Até tá ouvindo a rádio esses dias, eu não lembro exatamente os números, mas é coisa da década de 80 para cá, a população brasileira aumentou, acho que cerca de 10%, acho que foi alguma coisa assim, e a arrecadação do Estado aumentou 100%. Não acompanha, cara. Não fecha a conta. É uma pirâmide, o negócio vai explodir. Eu tento entender economia. E quando a gente fala Estado, é Estado todo, tá? Não é o Estado de São Paulo, é o Estado do governo. Né? Cara, é surreal, assim. É umas coisas assim que eu fico olhando e falo, cara, é muito maluco, assim. E eu não... Desculpa, não é a arrecadação do Estado. O número de funcionários públicos aumentou em 100%. Isso. Ah, tá. Ok. Bom, a população aumenta 10, o outro aumenta 100. Qual é a lógica? Precisa de tanta gente assim para sustentar a máquina da população. E o problema é que eles conseguiram aumentar e piorar o serviço. Isso é um indicativo de que existe muita falha, existe corrupção, existe desvio, ineficiência brutal. Né? Eu fiz uma pesquisa de Alegre, eu precisava conhecer mais gente, aprofundar mais a pesquisa. Eu fui pesquisar quanto custava um aluno da rede pública de educação. Por mês, quanto custa um aluno no ensino fundamental, no ensino médio? Existe essa informação? Tem, que é o Fundeb lá, que eles usam como referência quanto que a Receita manda para cada escola para custear cada aluno. 4.677 por ano por aluno do Fundeb. E aí aumentou para 5.643. Quase que então, 470 conto por aluno por mês. Mas aí deve mudar de município e tudo mais. Assim, é uma base, né? Só que aí quando você vai para... Vamos pegar da USP, que a gente gosta de treta, né? Na USP, R$58 mil por ano. Mesmo assim, é bastante. É 10 vezes mais do que um aluno da rede pública básica. É muita coisa. Entendeu? Então, tipo assim... 58 mil por ano. Pensa numa base de 4 anos de um curso, vai. Não estou nem falando de engenharia, medicina, que são mais longos. Mas... Não, mas esse daí é o R$200 mediano. mil um curso, cara. Não é, tipo... Esse é o curso mediano, R$232 mil. Não, então. Aí é muita coisa. Aí é muito mais caro. Na faculdade, os 58 mil dá os 4 mil quebrado por mês para cada aluno. Aí eu fiquei olhando e falei, cara, uma puta eu formei na faculdade, eu pagava 400 conto. Beleza, se as universidades... fiz engenharia, paguei na faixa de R$1.000 por mês. Não, eu lembro que a Unimep, aqui na região que era mais cara, era 1.000 no direito. E pouco. Então você olha para isso e fala, cara, tudo bem, o que a universidade tem produzido e qual que é a lógica de você gastar tudo isso num cara que está formado e a base, que é onde você constrói o alicerce do cidadão? Não, tá errado, né? Tá totalmente invertido. Aí protocolaram um projeto para começar a cobrar de alunos que, tipo, fossem de vida e estivessem na universidade pública. E o pessoal não se massacrando. Não tem que cobrar porque o que vai arrecadar é irrelevante. Eu vi um argumento nesse sentido. Mas aí pode, né? É pouco, mas é alguma coisa. Hoje está saindo tudo do Estado. E quem entra em faculdade pública... Não é o cara que estudou numa escola pública. Minimamente 70% é classe média alta. Vamos pensar que estudou numa escola particular a vida inteira. Ou foi pago cursinho depois. Vamos pensar que a cota funciona e 30% que entra na universidade pública é de baixa renda. Né? Vamos pensar aqui, mas... Sim. Eu não sei se 30% de fato entra. Não sei o percentual em si, mas assim, eu até tive uma discussão assim, saudável, né? Igual a gente está fazendo aqui com o meu primo, falando sobre isso há um tempo atrás. Não é para criar polêmica, mas a maior parte dessas pessoas que entram através da cota da escola pública, ele não tem condição, às vezes, de concluir esse curso, de continuar fazer o curso até o final, porque a base é muito ruim. Né? Então, assim, a evasão acaba sendo maior. E aquele dinheiro acaba sendo mal investido por conta disso. Não estou generalizando, não estou falando que é 100%, mas uma boa parte acaba sendo isso. E assim, a gente tinha que começar... Bom, mas aí é foda, né? Mas é aquela história, toda vez que a gente tenta ir para uma discussão prática de como remanejar o dinheiro, o problema de ser uma federação... Falsa federação. Pseudo-federação, é que tudo tem que ser feito de uma vez. Qual que seria a visão do mundinho da Barbie? Um cara que vai sair do ensino fundamental até formar na faculdade. Quanto que ele custa para mim, nesse período todo? Ele custa... Não, um cara que do ensino superior custa 4.800 por mês. Que é um absurdo. E mais 500 conto do aluno do básico
Então isso por mês dá uns 5 contos. Vamos pensar num aluno que entrou numa escola pública, um puta de um cara fora de série, ele entrou na faculdade e ele concluiu essa faculdade. Então esse cara custou na vida toda dele acadêmica, Isso. aí o ensino vai do ensino fundamental até o médio. 5 mil dá 9, 10, 11, 12 anos. 5 mil por ano, 60 mil. 60 mil. Então total na vida desse cara, Então, a base você gasta quase 300 mil reais. um terço do valor da... Um quarto do valor Você gasta pouquíssimo dos na base. 4 anos da faculdade. Você fala assim, pô, não era mais fácil aplicar esse valor e dar 1.000 por mês por filho, até o cara formar 18 anos? Há controvérsias também, né? Porque como que a pessoa vai usar esse dinheiro? Então, aí já é problema dela. Porque essa é uma discussão... Eu entendo o seu ponto, não acho que isso está errado. Eu acho que assim, foi o que o governo fez na pandemia, pô. O dinheiro vai na mão de quem tem que gastar. Não vamos dar na mão do governo, porque o governo vai gastar errado. O cara precisa comprar comida, ele vai comprar comida. Ele precisa comprar gás, ele vai comprar gás. Se você der na mão do governo, ele vai dar um voucher, o cara vai... E essa ideia de que aí a gente começa a partir para a renda mínima é de economista liberal. Cara, é muito mais fácil eu não fazer engenharia. Por quê? Porque se eu faço um Bolsa Família, eu tenho que ter uma galera para fiscalizar, para acompanhar. Então, não, esquece tudo isso. Todo mundo que tiver um filho vai ganhar R$1.000 por mês. Não tô nem falando o valor proporcional do que é hoje, tá? Tô pegando só uma parte, sim, porque uma hoje base, custa 500, o aluno por mês de escola pública custa R$500. Então eu vou dar R$1.000 na mão desse pai de família. Se você tiver 5 filhos, ele vai ganhar 5 pau por mês do governo. Só que ele também não vai ter a escola do governo mais. Só que também não vai ter escola do governo mais. Ele vai ter que usar esse dinheiro para pagar uma escola E esses particular. 5 Aí ele pode escolher a escola que ele quiser. Ele pode escolher a escola particular, e daí se ele falar assim, não, quer saber, eu vou chamar tudo ser analfabeto aqui. Não, aí é proibido. Então, aí vamos começar a entrar no seguinte, então, beleza. Mas tem a escola de trezentão lá, que vai existir. E aí você vai pegar um cara recém-formado, que vai montar uma escola com professores recém-formados, vamos cobrar quem então? Sim. Aí você escolheu aquilo. E você escolheu aquilo. Não espere que esse filho Não seja um espera que gênio. seja muita coisa. Mas também é a vida dele também, foda-se. Hoje ele tem uma escola pública ruim. Sim, Talvez essa escola de quem então seja mais eficiente do que essa com escola. certeza, pode ser. Sabe, é uma coisa. Só que aí o problema de ser, eu tava falando, o problema de ser federação. O plano de ser federação, porque você pega um plano desse e fala assim, cara, vamos testar? Ah, tem que fazer o país todo. Porra, aí fode, né, velho? Nem sei se vai dar certo essa bosta. Vamos pegar a Águas de São Pedro, vamos pegar algumas cidades modelo, menores, vamos pegar uma cidade aqui, vamos começar, vamos pegar uma região, e aí talvez você coloque um sistema lá, em vez de você ter um puta do negócio, assim, ó, toda escola tem que enviar a média, todo filho tem que estar matriculado, ok, educação a gente concorda que é eficiente, então todo filho tem que estar matriculado na escola, e tem que manter a média da escola, 6, 7, vamos estipular uma média 6, hoje é 5, vamos estipular uma média, porque 5 é foda, né? 5 você assume Não é média, mediana, né? 5 você assume que Atestado de burrice. testado de burrice. Assim, cara, eu sou ineficiente para um caralho. E aí, beleza, vamos fazer um teste aqui. O problema é que, quando você fala de sociedade, porra, como que eu vou validar isso? Daqui 10 anos. Quando você pega países menores na Europa, que o negócio é menor que a cidade de São Paulo, cara, não é difícil implementar esse tipo de coisa, e por isso que acontece essas coisas lá. Agora, no Brasil, realmente é difícil. Complexo, né? É muito complexo. Se alguém quiser que comece, isso é verdade. É desanimador, cara, porque é a realidade do brasileiro. Paga-se muito imposto, é pior para quem ganha pouco, porque a gente Isso já é falou isso difícil aqui, pôr a na gente já cabeça. falou isso aqui, a tributação ela não está na renda, ela está no consumo. E a gente acabou de fazer esses cálculos. Pô. O cara chega a pagar mais de 100% no consumo porque tem uma cadeia do produtor, atacadista, distribuidor, até chegar lá o cara pagou mais de 100%. No fim que o cara compra 50%, mais de 50% do valor do produto acaba sendo imposto. Eu tinha feito uma conta assim, ó. Como que você poderia equilibrar essa balança de forma justa, né? Porque se todo mundo é igual, eu vou dar um benefício para todo. E quando eu dou um benefício para reduzir o imposto do arroz, por exemplo, eu ajudo o rico também. Sim. Pouco para ele, não é tão relevante, Não vai fazer relevância, exato. mas ajudo. E aí eu tinha pensado assim, ó, tudo que for cadeia produtiva de alimentos da cesta básica, e aí, sei lá, mano, deve ter um grupo de médicos que define qual é a alimentação ideal. Eu li alguma matéria uma vez que déficit de proteína prejudica o aprendizado. Então, crianças pobres que não comem carne, naturalmente elas vão ser mais burras do que crianças que comem carne. Elas vão, tipo, Sim? isso tá provado. A gente já chegou nessa conclusão. Então vamos fazer o seguinte, Cuidado beleza. com os vegetarianos. Então, mas que tem outras proteínas. Então, mas, ok. mas o vegetariano ele tá equibrando a proteína quase que equivalente. Tá comendo lá 3 kg de soja. Lentilha.
de lentilha, mas ele tá tendo a proteína dele, porque ele calculou isso. Não, isso para aquele Tá preocupado? Eu conheço vegetarianos que não são tão vegetarianos assim, que o cara fala assim, eu sou vegetariano, não como carne, mas também não gosto de um monte de coisa que é vegetal. Puta, aí o cara não come, às vezes... Eu acho que a maior entrando numa outra discussão que não tem nada a ver. A maior hipocrisia do vegetariano é ele fazer um hambúrguer de soja. Cara, se a sua preocupação é acabar, por que você está inventando, copiando? Coma soja. Uma soja. O importante não é só a proteína aqui. Coma só a soja, velho. Cara. Aí ninguém chega pro vegetariano e fala, você já parou pra pensar que pra você plantar soja suficiente pra alimentar a população, que a carne alimenta, você vai desmatar e matar todos esses gados pra você produzir essa soja? Não, eu vi um outro negócio esses dias, mais ou menos assim. A árvore leva mais de 100 anos para ficar naquele tamanho. Lógico que o vegetariano não come árvore, mas é assim, um exemplo bem esdrúxulo, o cara colocou lá um meme. A árvore leva mais de 100 anos para crescer. Um porco leva 2 anos. Eu vou continuar comendo carne, que a sustentabilidade é melhor. Tem um monte de pormenores. Mas eu nem acho... Não, mas nem vamos entrar nesse assunto, que não é a pauta. Mas outro questionamento que só pra zoar mesmo. Outro questionamento, tipo, eu sou vegetariano porque eu me preocupo com os animais, porque são maltratados, não. Se você parar de comer carne, o que você acha que vai acontecer com esses animais? Você acha que alguém vai criar gado de estimação? Meu amigo, só tem esse mundo de gado porque a turma come. Exatamente. Tem mais cabeça de gado no Brasil do que a população. Porque a população mundial consome e pede isso. Uhum. O dia que a população mundial virar vegetariana, os caras, dono desse gado, vão falar assim, vai morrer. Vou largar e vou abandonar, vai virar uma peste, vai trazer um monte de outros problemas. Aqui em Piracicaba teve uma situação dessa com capivara, né? Essa infestação de capivara aqui foi um experimento da Exalc, segundo consta. Trouxeram várias capivaras, fazer uns estudos, e aí criaram esses filhotes, produziram. E aí chegou uma hora que eles tinham um monte de capivara. Não pode matar. E eles falaram, o que a gente faz? Solta na mata. Olha o tanto de capivara, tá andando aqui, tem capivara atravessando a rua, eu atropelei um outro dia, se bater o carro, você morre, velho. Ali perto da casa do meu pai, direto. Não é um bando, né? 20, 30 capivaras ali. Então, tipo, beleza. Umas pequenininhas assim, bonitinhas. Eu acho bonitinho, mas vira um problema social, carrapato e tudo mais. Então, aí assim, vai culpar a coitada da capivara lá. Então, aí o que eu pensava, assim, pra ser justo, assim, era algo nesse sentido. Se um aluno custa 500, dobra isso para 1.000, dá para a família e obriga as escolas particulares a informar dados da família, toda a coleta. É que isso acho que até faz, não faz? Hoje faz, só que hoje não tem uma fiscalização rígida. Sim, a fiscalização no Brasil não existe. Não tem, tipo, o cara recebe Bolsa Família, tem que frequentar a aula. Não vai frequentar a aula, tem que tirar a média. Então, tipo, hoje, se o professor dá suspensão porque o cara foi mal educado na sala, o pai vai lá e briga com o professor, porque fala, meu amigo, você vai arrancar minha Bolsa Família. Ele vai estudar. Nem que eu tenho que entrar com ele aqui e tal. Tem essas tretas. É sempre assim. Você mexeu num negócio, você gera outros problemas que não existia e tem que dar um jeito de... Para alimentação, porque hoje a gente tem uma falsa dicotomia assim. Por exemplo, a turma fala assim, os alimentos da cesta básica não são tributados. Pô, legal, acho válido. Teria que chegar num consenso assim, qual que é o essencial para o cara sobreviver? Bom, ele precisa de arroz, feijão, nosso prato tradicional, carne e ovo e fruta. Os frutos em gerais. Beleza. Vegetais. Os vegetais e tal. Toda essa gama, tipo, proteína é essencial hoje? Pô, proteína é. Quais as fontes de proteína? Frango, porco, carne, porco, soja, peixe, tal. Beleza. Então, essa galera aqui não vai ter imposto. Não vai ter imposto aqui no mercadinho? Não vai ter imposto na cadeia. Se o cara do caminhão que transporta, não tem imposto. O cara que abastece, se ele comprar no CNPJ que produz, não tem imposto. Combustível vai ter desconto direto na bomba. Então, mas aí você não gera um outro problema que, eu posso estar transportando aquela proteína, mas eu posso estar transportando um outro produto também que... Então, aí vai da fiscalização. Porque hoje como que funciona? Hoje quando... Vai ter um caminhão dedicado para aquilo? Hoje tem, né? Hoje você não pode transportar alimento com qualquer produto que possa contaminar o alimento. Não, mas você pegar um caminhão frigorífico, tudo congelado lá, carne e frango junto, aí você bota, sei lá, fazão que não tá... Tá. Não, é que normalmente básica. Cada fabricante, cada produtor tem a sua... entendi seu raciocínio, mas vai a merda. Cada produtor tem seu caminhãozinho de frango lá. É que seja medicado, você já vai economizar uma grana com imposto. Entendeu? Aí você fala assim, acho que faz sentido, o próprio medicamento, né? Aquilo... Medicamento, porque hoje você tem esse problema. A tributação do medicamento é gigantesca, cara. Porque hoje você tem esse problema, porque hoje, por exemplo, eu trabalho com água. O fertilizante ele tem um benefício parcial, então eu não pago alguns impostos e eu tenho, o ICMS dentro de São Paulo, a média é 18%, fertilizante é 2%. Só que os 2%, ele vai de cadeia para cadeia. Vai da indústria
pro atacadista, pro varejista, pro produtor rural. Por mais que tenha a transmissão de crédito, financeiramente a indústria pega esse dinheiro na mão. Financeiramente o produtor tem que desembolsar esse dinheiro. Movimentou o dinheiro. Então, tipo, não, zera tudo. E hoje você tem imposto sobre o lucro, 2,28 sobre o produto. Não tem que ter imposto sobre o lucro. Produção de alimentos. É o fertilizante. Tem como produzir alimentos sem fertilizante? Em grande escala não tem. Não. Então, beleza, não vai ter. Só que aí hoje eu contrato um frete, meu frete ele é caro porque tem lá 12% de ICMS, mais 3% de PIS/COFINS, mais 5, 6% de imposto sobre lucro. Isso geraria um novo segmento de transportadoras que só transporta esse tipo de produto. Eu criaria um mercado, não seria uma reserva de mercado. Gerou uma demanda. Não seria uma reserva de mercado compulsória, mas seria uma reserva de mercado de facilidades. O cara fala assim, eu só contrato transportadora que transporta pro agro, porque aí eu não preciso ficar me preocupando se eu transporto outra coisa sem multado. Vou atender só agro. Mas aí a indústria não paga. O fornecedor de papelão. A cadeia inteira. O fornecedor de papelão para embalagem da caixa, do galão de produto de fertilizante, não vai ter imposto nenhum. Zerado. Por quê? O fertilizante não é o básico só. Não existe campo se não tiver toda a cadeia da indústria para trás. Não existe campo se não tiver transportador rodando. E daqui para frente, não existe supermercado se não tiver o campo. Então ninguém vai pagar nada nessa cadeia. E aí o pobre vai ter lá, eu teria que fazer a conta disso um dia para falar assim, então hoje o quilo do tomate, que hoje sai tanto aqui do produtor e chega a tanto, fazendo todas essas simulações aqui, tirando todos os impostos, chegaria a tanto. E aí, meu amigo, você pode meter 30% no serviço, porque o pobre não vai contratar esse serviço diferenciado, ele vai estar contratando, ele vai estar consumindo ali, para ele vai ficar bom. Vai sobrar mais dinheiro na mão dele. Vai sobrar mais dinheiro na mão dele. Porque hoje o cara que ganha um salário mínimo tem os descontos, no fim não sobra 40% na mão dele, porque o resto ele pagou de imposto, foi descontado e sobrou quinhentão para ele. Tem que fazer malabarismo, cara. Hoje o cara do mínimo, eu tenho uma máxima assim, o cara do mínimo não pode morar sozinho, não. Não mesmo. Eu falo, cara, eu conheço gente que recebe salário mínimo. Eu falo assim, não sei como sobrevive, mas sobrevive, cara. Não, mas é que a gente olha assim, ele ganha um salário mínimo. Aqui tá, aí ganha um bolsa não sei o quê, aí ajuda não sei quem. Porque hoje, você pensar, a Bolsa Família hoje tá meio salário mínimo. Então o salário mínimo tá 1.320. Tem os auxílios da escola também, né, que você falou. O aluno tem um percentual que o pai recebe por estar o aluno na escola. O Bolsa Família tá tudo incluso. Tá incluso já. Se ele faltar na escola, ele perde o Bolsa Família. Então hoje o cara que tem um salário mínimo e ele tem um filho, é aquela história, ele não pode morar sozinho. Ele tem que estar casado e a esposa tem que estar ganhando ali alguma coisa também. E o filho mais velho trabalhando. O filho mais velho trabalhando. Porque senão fica um negócio bom. Se você pensar quanto que gasta para comer em supermercado o mês todo, que então, no mínimo, assim, comendo frango e ovo. Você tá sendo generoso, né? Só frango. Não tô. Acho que é ovo e salsicha, né? Não, mas salsicha é melhor não comprar. Salsicha faz. É que assim, aí tem a questão do gosto, né? Mas a salsicha hoje ela tem algum nutriente? Ela ajuda em alguma coisa? Não, tô falando em termos de custo. Não tô falando em termos de nutrição. O pior alimento que pode existir é salsicha, gente. Então é melhor comer ovo e só. Que também não tá barato, né? Não, mas a cartela de 20 ovos aí tá R$20 quase. Comprei hoje 4 cartelas por 80. E sobre tributação sobre os ricos, o que você acha? Eu acho